Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre superação. Se você chegou até aqui, eu presumo que você está vivendo um momento um pouco difícil da sua vida. Talvez um pós-término ou talvez uma dificuldade mesmo de mesmo meses depois conseguir seguir a sua vida. Então, eu não vou te prometer que na próxima meia hora você vai ter superado o seu ex. Não vou te prometer que em meia hora você vai ter resolvido absolutamente seus problemas. Mas o que eu posso te prometer é que você vai receber as melhores estratégias que existem para a superação nesta aula. E que a partir do momento em que você começar a executar isso, muita coisa vai mudar. Tamo junto? Tamo combinado? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria conversar contigo. O segundo, eu queria te contar uma história simples, né? Rapidinho da minha vida, justamente sobre superação. Então, há muitos anos atrás, eu vivi um relacionamento ioiô. Antes de conhecer minha esposa e tudo mais. Foi um relacionamento realmente ioiô. Acho que, em um ano e pouco, eu terminei com a moça umas 10 vezes. Então, terminava e voltava. 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 Começou a ser desgastante. Né? Isso teve como principal causa, né, esses términos, a maior parte deles, a minha imaturidade. Né? Eu era muito imaturo. Então, qualquer coisinha que saísse muito diferente do que eu achava que era o certo, eu já terminava. Esse negócio aqui não vai dar certo. Esse negócio aqui não vai dar certo. Esse negócio aqui não vai dar certo. Então, eu era esse cara. Né? Até que um dia, me lembro, cheguei até a casa da moça, de noite já, chateado. Sei lá o que tinha acontecido, nem me lembro o que tinha acontecido. Falei pra ela e falei assim, chega, pra mim já deu. Né? E naquele dia ela olhou bem nos meus olhos e disse o seguinte: eu vou chorar por você hoje a noite inteira. Mas a partir de amanhã, eu nunca mais vou chorar por você. Ela nunca tinha falado aquilo. Mas talvez você saiba, né? Quando a gente é muito imaturozinho ainda, essas coisas elas entram por um ouvido e saem pelo outro. Então você pensa, tá falando da boca pra fora, isso aí não vai acontecer. Olha o histórico aí, daqui a pouco já vai estar tudo bem. E eu falei, beleza. E aí, ela desceu do carro, a gente terminou, e eu segui minha vida. Segui minha vida por exatas 2 semanas. De fato, eu fiz tudo que um moleque de 20 e pouquinhos anos queria ter feito. Saí com quem eu quis, peguei quem eu quis, fiz aquela algazarra. 2 semanas depois, me bateu um sentimento de arrependimento. E o que você acha que eu fiz? Pois é, você já deve prever como que uma pessoa imatura ela age, né, quando ela sente falta de algo que ela perdeu. Fui atrás. E sabe qual foi o pior? Que a moça me respondeu. E ela respondeu rápido. Respondeu rápido mesmo. Sei lá, deu 5 minutos e ela tinha respondido. Na minha cabeça, o que eu pensei? Sabia. Ela está com saudade de mim. E a gente foi conversando. Conversou ali um tempo. Eu falei, ei, vamos se ver? E ela falou assim pra mim, a gente terminou. E eu disse pra você que eu nunca mais ia chorar por você. E eu não vou voltar. Aquele dia foi um dia difícil pro cara que eu era. Foi um dia desafiador, né? Eu fiquei triste, depois fiquei com raiva. Aí já achei que eu tinha sido traído a relação inteira. Tipo, umas coisas nada a ver. As coisas que eu já falei, meu Deus, cara, como é que... Não é possível, né? Enfim, resumo da ópera. Por 1 ano inteiro, eu tentei voltar com a moça. Sem nenhum resultado. No outro, eu fiquei sofrendo quieto. No final foram 2 anos até que o meu processo de superação realmente acontecesse. Então você me pergunta, cara, você está me falando que eu vou levar 2 anos para superar alguém? Claro que não. O que aconteceu comigo foi o seguinte: ninguém ensinava sobre superação. Ninguém mostrava o caminho. Ninguém dava a letra. Ninguém oferecia um passo a passo. Então eu precisei aprender muita coisa na pele, meio que sozinho. Como que eu lido com isso? Como que eu lido com aquilo? Como que eu viro essa chavinha? Como que eu faço não sei o quê? E eu fui aprendendo. Foi muito difícil. Foi muito trabalhoso.
por muitas e muitas e muitas noites, eu chorei, fiquei triste, agi de um modo extremamente infantil, peguei outras pessoas para suprir buraco, fiz um monte de coisa que eu não me orgulho. Não foi a melhor maneira de superar. Mas foi que na época deu. Só que aos poucos, eu fui percebendo que existiam padrões. Padrões de sofrimento. Padrões de luto. Padrões de ações que deixavam meu dia mais leve. Ou seja, que faziam com que eu não pensasse tanto na minha ex. E assim eu fui indo. Até que em um determinado momento, a chavinha virou. E tendo tudo isso estruturado dentro da minha cabeça, eu comecei a documentar esse processo de superação. Ah, então tal hora eu fiz tal coisa, depois eu fiz isso, depois eu fiz isso, depois eu fiz aquele outro. Então eu criei uma sistemática, eu criei um passo a passo. E no momento em que eu criei esse passo a passo, eu comecei a reproduzir isso dentro do meu trabalho. Primeiro no consultório, tratando pessoas que passavam por esse problema. Eu não consigo seguir minha vida, não consigo superar. Em segundo, dentro de um curso, né? Que eu tenho, quase 5.000 alunos lá que buscam realmente um processo de superação. E hoje o meu intuito para você é te trazer algumas estratégias que são realmente as melhores que eu conheço, certo? Para que você possa começar o seu processo de superação, de seguir a sua vida. Ok? Agora olha só, para que a gente possa entender essas estratégias, a gente vai dividir a nossa aula em duas partes. A primeira parte é a parte conceitual. Uma parte que diz respeito realmente a compreender por que a gente não supera. O que nos trava internamente? Quais são as nossas dores, as nossas faltas, os nossos medos? Segundo, o passo a passo para a superação. Vamos lá então? Então, primeiro ponto. Por que não superamos? Já se fez essa pergunta? Qual a razão, o motivo da gente não conseguir superar uma pessoa na vida? Bem, o primeiro ponto que vale a pena frisar são os estágios de luto. Então presta atenção aqui no que eu vou te falar. Muitas vezes, depois que um relacionamento acaba, nós passamos por estágios diferentes de sofrimento. O primeiro desses estágios é a negação. O que acontece nesse processo de negação? Você tem muita dificuldade para entender que o relacionamento acabou. Uma extrema dificuldade. Então, é muito fácil aqui fugir um pouco da própria realidade. Então, as pessoas elas começam a ver a vida de uma forma um pouco diferente, né? Elas olham para as circunstâncias do dia a dia, elas imaginam como seria, né? Se outra pessoa estivesse ali naquele exato momento. Elas vão atrás, elas imploram por uma nova oportunidade, elas têm dificuldade para perceber que às vezes o outro seguiu a vida mesmo. Eu, ao mesmo tempo que eu vivi uma relação onde eu demorei 2 anos para superar mesmo e seguir minha vida, eu também vivi outras. E uma dessas relações que eu vivi, nós terminamos em um dia, eu não derrubei uma lágrima. No outro dia, eu me sentia uma pessoa normal. Então, ao mesmo tempo que algumas pessoas passam pela negação, por outros processos, também existem algumas pessoas que em contextos específicos não vivem a fase de luto, porque aquele relacionamento havia acabado muito antes de terminar. Então elas, entre aspas, viveram todas aquelas fases dentro da relação. Quando acaba, não acaba. Talvez você já tenha conhecido a história de alguma mulher que passou por isso. O relacionamento acabou, ela seguiu a vida. O cara ficou implorando, ela seguiu a vida, porque ela tinha sofrido tudo isso dentro da relação. Então a primeira fase é a fase de negação. Não é isso que eu quero. Poxa, tá difícil. Meu Deus do céu, não é possível que não exista um futuro para nós dois, etc. As pessoas, quando elas estão nessa fase de negação, elas têm uma companhia muito frequente, né? Que são músicas cujas letras sugerem um reencontro, um restaurar, um restabelecer, etc. As pessoas cantam, choram, etc. Enfim, elas se afundam naquela própria letra. Tá? Então isso é comum, né? Talvez se você parar para pensar nas músicas que você ouve, você percebe que algumas nessa fase de negação são muito mais ouvidas do que outras, tá? Só que aos poucos, essa negação, principalmente mediante a negativa da outra parte, né? Tipo assim, eu realmente não quero, você
e a gente não dá certo. Enfim, quando a pessoa vai te negando, né? Vai te rejeitando ali, muitas vezes você entra numa segunda fase, que é a raiva. O que é a raiva? Pô, agora você já não quer mais. Você já não tá mais negando. Você tá ficando com raiva do outro. Por quê? Porque ele não te deu uma chance. E você começa a condenar a pessoa. Tu começa a olhar pra ela e falar coisas do tipo: não é possível. Como você pôde fazer isso? Como você pôde me deixar? Então existe uma certa terceirização de culpa na raiva. Como se o outro fosse o principal responsável por aquilo ali ter chegado naquele ponto. Olha que loucura. Então você sai de uma negação onde você não queria acabar o relacionamento, ele acabou. Você entra numa motivação de raiva. Vai ficar puto. Meu Deus, o que você fez? Isso e aquilo, não sei o quê. E fala mal da pessoa, né? Tem muita gente que fala, que exterioriza mesmo. Enfim. Sem contar um movimento interno, né? É tipo, se você olha pra pessoa, já vê aquela sensação ruim. Eu também já vivi isso, né? Houve um relacionamento que acabou no meu passado. Pô, eu sou um cara casado, sou um cara bem, bem casado, inclusive. Mas, pô, meu passado não foi um negócio maravilhoso, né? Até conhecer minha esposa, meu Deus do céu, quanta coisa estranha aconteceu. Então, o que acontece? Eu tive um relacionamento também que eu acabei e eu senti muita raiva, pessoal. Só que sabe o que é o mais bizarro da raiva? O mais bizarro da raiva é o seguinte: você começa a nutrir uma ingratidão que te trava na vida. Parece que muitas coisas que você conquistou dentro daquele relacionamento, né, às vezes até com o apoio da pessoa, vão perdendo sentido para você. E você não consegue mantê-las na sua vida. Você começa a se deparar com sensações, com sentimentos, com estímulos, enfim, no seu dia a dia, que vão fazendo com que você se afaste de maravilhosos resultados que você construiu enquanto estava dentro daquele relacionamento. E muitas vezes a base fundamental de você ter perdido tudo que você perdeu depois do relacionamento foi um sentimento que você não resolveu dentro do teu coração, que é a raiva. Então, o segundo estágio, onde muitas pessoas ficam presas, é esse. Aqui é muito fácil. Existe uma transferência de punição, né? Uma espécie de transferência punitiva que a gente fala. O que é uma transferência punitiva? Você acabou um relacionamento, você começa a acreditar, por exemplo, imagina que você é homem, você começa a acreditar que as mulheres não prestam. Só que mesmo assim você vai saindo com elas. Você vai saindo com elas, mas você tá com o seu coração fechado. Parece uma pedra. E quando você tá saindo com um monte de mulher com o coração fechado, você sabe que no fim você vai machucar elas. Só que você não tá nem aí. E você machuca muita gente. Entendeu? Só que essa percepção de machucar outras pessoas muitas vezes vai aparecer anos depois. Eu demorei anos para perceber o tanto de pessoas que eu acabei machucando nessa minha fase de ficar com raiva dos outros. Entende? Muitos resultados eu também perdi na minha vida devido a esse processo. Até que eu entendesse, curasse meu coração, fizesse algumas intervenções muito importantes, terapêuticas mesmo, tivesse um apoio, um acompanhamento e tal. Isso aqui me travou muito na vida. Né? Então, após você sair da raiva, não necessariamente nessa ordem cronológica, tá? Você pode, entre aspas, né? Você pode sentir uma raiva antes de sentir a negação. Ou você pode entrar na fase da barganha antes de sentir raiva. A barganha é a terceira fase, onde a gente vai falar, é o que a gente vai falar agora. Então, não existe essa ordem lógica, mas na estrutura didática aqui, só para vocês poderem entender, tudo bem? Então, terceiro ponto. Pô, sentir negação, lidei com a negação, sentir raiva, lidei com a raiva. Próximo estágio seria a barganha. Então, na negação, você tá tipo assim, pô, não acabou. Na raiva, você tá, como você pôde fazer isso comigo? Na barganha, começa um estágio do tipo, poxa, mas podia ser diferente, né? Se a pessoa fizesse tal coisa, pô, dava pra voltar, hein? Pô, será que se eu não fizer tal coisa, a gente não vai voltar? Então começa uma espécie de troca. Se eu for tal coisa, se você for tal coisa, nós poderíamos restaurar o vínculo. Só que veja que a base da mudança já é errada. Você não está mudando de fato mesmo, porque é necessário dentro do teu coração a mudança. Você não sente como necessário. Você está fazendo isso para não perder algo que você considera, tipo, ok. Que é um relacionamento que às vezes nem era tão bom assim. Veja, eu não estou dizendo que nós não podemos mudar pelas pessoas. Eu mudei muito pela minha esposa.
coisas que para mim eram completamente insignificantes. Eu percebi que no fundo aquilo lá foi importante para mim também. Então mudei por ela e acabou me trazendo um benefício. Só que na maior parte das vezes não é assim que funciona. Principalmente depois de um término, né? Quando a gente termina um relacionamento, a mudança precisa ser nossa, porque a gente não quer mais sofrer. Porque a gente quer um futuro melhor. Porque a gente sabe que errou e precisa corrigir os erros. Tem muito mais a ver com o eu do que com o outro, né? É diferente de dentro do relacionamento. São estruturas, né? Então a barganha é o quê? Essa tentativa de troca, é uma espécie de jogo. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Se você fizer não sei o que, eu faço não sei o que. Se você... Entende? Então é perigoso. Perigoso demais. Ok. Entendemos que a barganha é essa busca pela troca, né? Só que aí, às vezes você até estabelece novamente um contato com a pessoa com o intuito de restaurar o relacionamento aqui. Só que, muitas vezes não existe um êxito nessa fase. E depois, o que vem? A tristeza. O início, né? A sensação interna da pessoa de depressão. Então a pessoa ela já negou, ela já barganhou, ela já ficou com raiva, e ela começa a entender que acabou mesmo. Ela se depara com a realidade de uma forma nua e crua. Ela olha para aquilo e fala: o que eu fiz? Acabou mesmo, eu preciso seguir minha vida. E nisso vem uma tristeza. Essa tristeza, muitas vezes, vai se associar com uma outra sensação, que é a sensação de desesperança. Então a pessoa, veja, o que nos nutre na vida? É a esperança. A esperança do quê? De uma vida boa. De um futuro melhor. Muitas vezes a nossa esperança, essa espera que crê em algo maior, essa esperança, ela está muito associada à imagem de um relacionamento e de uma família. Então a esperança ela me dá motivos para me viver. E quando o motivo da minha esperança é restaurar o relacionamento no futuro com uma pessoa que eu percebi que nunca mais vai voltar, eu deixo de acreditar que a vida pode ser boa. A gente poderia até evocar o próprio Viktor Frankl aqui. Né? O Viktor Frankl é um autor extraordinário, criador da logoterapia, enfim, ex-prisioneiro de campo de concentração do complexo de Auschwitz. E o Viktor Frankl ele fala, né, que o sentido da vida, na prática mesmo, são 3. Amar alguém, servir a uma causa e aprender a lidar com o sofrimento inevitável da existência. E o amar alguém, muitas vezes vai estar associado a um parceiro, a uma parceira. Então, terminou o relacionamento. Eu percebo que eu amo a pessoa. Eu nutro esperança de construir um futuro melhor com ela. Essa pessoa não aparece na minha vida, não chega na minha vida, não volta para minha vida. Eu não tenho mais nada que na minha cabeça vale a pena. Então eu começo a ficar desesperançado. E quando eu passo a ficar desesperançado, eu passo a não crer mais no futuro melhor. E no momento que eu passo a não crer mais no futuro melhor, o que me sobra? Me sobra a tristeza. E a tristeza, de certa forma, para muita gente, cria uma espécie de inércia. Ou seja, a pessoa deixa de agir. E quando ela deixa de agir e passa a ver a vida dela como algo extremamente limitado a uma cama mesmo, eu quero dormir, acordar e tá bom para mim. Essa pessoa ela deixa de ter histórias para contar. Ela deixa de fazer o que precisa ser feito. Ela deixa de construir aquele futuro que ela sempre sonhou, independente da presença do outro. Então, aí começa a depressão. A depressão, nesse contexto, é uma consequência da desesperança que vem justamente pela ruptura final de uma relação. No momento em que isso começa a acontecer, a pessoa tem 2 escolhas. Precisa se deparar com essa realidade, ser forte, construir novas habilidades e capacidades, que a gente vai falar disso daqui a pouco, ou ela vai ir definhando emocionalmente. Vamos imaginar que ela escolhe se reerguer, construindo novas habilidades, capacidades, fazendo acima de tudo com que a dor que ela está sentindo não seja em vão.
Bem, aí nós chegamos à última fase, que é a fase da superação. O que essa fase representa? Um seguir a vida. A pessoa olha para aquilo e fala, cara, foi. Não tem o que eu fazer, então bora construir uma vida melhor. Então, esses estágios de luto, eles são muito presentes mesmo na vida de uma pessoa que termina um relacionamento. Todas têm, não, mas muitas passam por isso. As que passam por todos os estágios? Não. Passam por esses estágios de forma ordenada, como eu coloquei aqui? Não necessariamente. Mas elas tendem a passar por isso. Né? Pelo menos por alguns. Ok, André. Então, estamos falando já no processo de alguém que talvez tenha entendido que o relacionamento acabou, mas não consegue se libertar dele. Não consegue chegar mesmo nesse nosso processo de superação. Como que ela faz, essa pessoa que quer superar e não sabe como, para realmente seguir a vida? Olha só. Existem 4 elementos que são essenciais na superação. 4. Você precisa ter isso na sua cabeça. Se você tiver isso na sua cabeça, é uma grande diferença. Terminar um relacionamento muitas vezes nos deixa fragilizados. Por quê? Porque dentro de um relacionamento, geralmente a pessoa com a qual nós convivemos e lidamos nos nutre emocionalmente de 4 maneiras diferentes. E essas 4 maneiras diferentes fazem uma diferença absurda na maneira como a gente lida com o término. Existem pessoas que vão, entre aspas, suprir essas necessidades de um antigo parceiro de outras maneiras. E vão superar muito rápido. E existem pessoas que não vão conseguir encaixar isso, muitas vezes porque elas nem sabem que é desse jeito. Quais são essas necessidades, enfim. Então, minha função aqui para vocês é apresentar essas 4 necessidades. Se você entender como funciona esse processo de 4 necessidades, poxa, aí sim a gente vai estar falando de um processo de superação adequado. Olha só, o que alguém faz com que a gente sinta que muitas vezes quando o relacionamento acaba, também sai do nosso coração. A pessoa ao nosso lado muitas vezes faz com que a gente sinta segurança. A gente se sente seguro do lado dela. Faz com que a gente sinta que é importante. Essa pessoa estimula dentro de nós a variedade, que nada mais é do que a novidade. E também gera uma sensação interna de que nós estamos crescendo. Olha que louco. Pô, você não consegue superar uma pessoa. Você entra nas suas fases de luto, vai vivendo isso. Às vezes você fica travado em algumas dessas fases. Uma própria tristeza, né, a própria raiva. Esses processos, se você está travado ali, a gente vai precisar conversar daqui a pouco. Tá? Porque não é algo tão aleatório assim. Existe uma razão de você ficar travado nisso. De você não conseguir ir para os próximos passos. Mas, pensando na superação. Cheguei na fase da superação, não estou conseguindo seguir. Não sinto raiva, entendi que acabou, tá tudo certo para mim. Consegui me desconectar, mas, putz, tá faltando alguma coisa. O que está faltando? Talvez justamente encontrar estruturas na sua vida para que você possa, de fato, sentir 4 sensações que provavelmente você nutria dentro do seu relacionamento. Se você conseguir nutrir essas 4 sensações sem depender de alguém, a probabilidade de você construir uma boa vida, mudar suas referências e, enfim, superar absolutamente é gigante. Tá bem? Então vamos lá. A primeira das sensações é a segurança. Olha só. Estar em um relacionamento pressupõe que você se sinta segura, que você se sinta seguro com uma pessoa. Estou falando de gente saudável, no sentido sem ser um dependente emocional, enfim. Então quando você encontra um relacionamento, essa pessoa gera essa sensação em você. E agora ela não está mais ali. A pergunta que eu te faço é: o que você faz no seu dia a dia que gere dentro de você, que te nutra emocionalmente, para que você se sinta uma pessoa segura? Mas quais são os momentos do seu dia que você sente que está seguro, que está seguro? Se você parar para pensar, esses momentos existem. Talvez eles não sejam muitos, e talvez você não faça isso de modo consciente.
Mas existem algumas coisas que você já faz. E naquele momento específico, você não lembra do seu ex. Por quê? Porque você está sendo nutrida internamente, sem a presença dele. Por uma sensação que ele te propiciava. Vou te dar alguns exemplos. Existiam momentos específicos nos meus dias, lá quando eu estava tentando superar, etc., que eu percebi que eu ficava bem. Quais eram esses momentos? Cara, momentos em que a sensação de segurança crescia dentro do meu peito. Especificamente, isso acontecia quando eu estava trabalhando. Isso acontecia quando eu estava numa cafeteria. Isso acontecia quando eu estava me exercitando. Estava no boxe, estava em clube de tiro, enfim, na musculação. Naqueles momentos eu me sentia seguro. Então ninguém precisava me gerar aquela sensação, eu já tinha. Quando eu percebi isso, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. E eu procurei intensificar essas minhas rotinas. E à medida em que eu ia intensificando de verdade, eu ia percebendo que aquilo dava certo. Algumas pessoas, olha só que loucura, fazem isso comendo mais. Elas comem não porque elas estão com fome, elas comem porque elas querem se sentir seguras, porque elas querem preencher um vazio que existe dentro delas depois que o relacionamento acaba. E elas não sabem por quê. Muitas vezes elas alcançam um sobrepeso. São os hábitos. Para combater uma emoção. Tá percebendo? Então, meu convite para você é estabelecer 3 ações semanais com o intuito de gerar dentro de ti a sensação de segurança. Você pode explicar melhor isso? Claro que sim. Por exemplo, eu falei para você que eu ia para academia, ia para o clube de tiro, ia lutar. Quando eu estava fazendo isso, eu não me sentia vazio, eu não me sentia só, eu me sentia seguro e eu sentia que eu não precisava de ninguém. À medida em que eu fui intensificando isso na minha vida, construindo hábitos para alimentar aquela sensação e ao mesmo tempo que faziam bem para mim, né, me ajudaram muito, o que acontece? Esse vazio foi diminuindo cada vez mais. E também, né, um outro ponto aqui, cafeteria. Então eu programei uma agenda onde todas essas atividades estavam presentes. Algumas dessas atividades eram diárias, por exemplo, a musculação. Outras eram de 2 a 3 vezes na semana, por exemplo, a luta e o café. E outra era uma vez por semana, estilo clube de tiro. Sistematizei, organizei, coloquei na minha agenda. Então, a probabilidade de me sentir só foi diminuindo pelas atividades que eu fui colocando na minha vida, que me geravam uma sensação muito específica. Então, eu não precisava mais da minha ex para me sentir seguro. Eu não precisava mais da presença dela para me sentir bem. Eu fazia isso por mim. E você precisa fazer por você. O que te deixa seguro na vida? O que te deixa seguro? Com qual frequência você faz isso? Que horas você faz isso? Que dias você faz isso? Esse é o primeiro ponto. Para que essa necessidade seja transferida, né? Em vez de você precisar de alguém para sentir essa emoção, você age. E através de uma ação, você alcança aquele mesmo sentimento. Depois é constância. Segundo, importância. Olha só, a nossa natureza é uma natureza que a busca mesmo interna é por a gente se sentir importante. A gente deseja isso, sabe? A gente deseja perceber que a gente faz diferença para as pessoas e no mundo. Por que a gente nutre esse sentimento dentro de um relacionamento? Porque muitas vezes a pessoa fala. Ela fala, nossa, minha vida seria muito diferente se você não estivesse aqui. Nossa, como você é especial.
Nossa, muito obrigado por existir. Quem nunca ouviu essas coisas? Então, existe uma certa projeção. Caramba, fazendo por essa pessoa, eu sou validado, eu sou validado. E sendo validado, validada, esse sentimento de eu sou importante aumenta. E de repente você tira o estímulo, ou seja, não existe mais aquela pessoa na sua vida. Para onde essa necessidade é projetada? Aí que está. Muitas vezes ela não é. E se ela não é, existe um vão. E você continua tendo a necessidade como ser humano, porque isso aqui são necessidades do ser. Você continua tendo a necessidade de se sentir importante. O que teu cérebro faz? Pega a última referência de importância que você se deu, que muitas vezes foi fazer algo pelo seu ex, fazer algo pelo seu ex, e tenta trazer aquilo de volta. E aí você começa a pensar. Putz, será que não dá mesmo? Putz, que saudade. Às vezes você nem está com saudade da pessoa. Você está com saudade de nutrir uma emoção específica que dentro daquela relação existia. Então a gente precisa tirar o foco, né? Fazer o seu cérebro enxergar que não é só no contexto do relacionamento que isso é possível. Olha que doideira. A gente precisa fazer o seu cérebro enxergar que é possível você se sentir importante em outras áreas, de outras formas, que não tem uma ligação direta com alguém que foi embora. Como que eu fiz isso quando eu fui percebendo? Bem, embora o trabalho me gerasse segurança, eu acho que o meu trabalho fazia com que eu me sentisse importante. Importante em que sentido? No sentido de ser útil. Eu sentia que o que eu estava fazendo era bom para os outros. E como consequência, às vezes, ou de um agradecimento, ou de algo nesse sentido, né, de ver o resultado do cliente mesmo, cara, que top. Que legal isso aqui. Entendendo isso, vendo como que isso funcionava, tudo mudou. Tudo mudou. Então fui construindo estruturas dentro da minha vida para me dar mais trabalho. E quanto mais trabalho eu tinha, mais pessoas eu conseguia impactar. O que aconteceu? A minha sensação de importância saiu. O meu cérebro tirou ela. As neuroassociações que eu tinha sobre relacionamento foram rompidas. E foram direcionadas para onde? Para o trabalho. Então o trabalho faz com que você se sinta útil. O trabalho faz com que você se sinta útil. O trabalho faz com que você se sinta útil. Mas isso não necessariamente precisa ser com relação ao trabalho. Essa importância também pode ser criada dentro de casa. Como, André? Dentro da sua casa, talvez existam coisas que as pessoas não gostem de fazer. Entendeu? Sei lá, lavar a louça, ir no mercado, tirar o lixo. Faz. Faz tudo aquilo que as pessoas não gostam. Tu tá facilitando a vida delas. E à medida que você vai facilitando a vida delas, com constância, né? Elas começam a te olhar de um jeito diferente. Se você trabalha nas mídias sociais, sabe uma excelente forma de você se sentir útil? Caixinha de perguntas no Instagram, produção de conteúdo em YouTube, a busca mesmo pela construção de estratégias eficazes para que você possa alcançar um bom resultado. Ser útil é isso. Então eu te peço, como que você se dá importância? O que você faz de útil que gera resultado de verdade para a vida das pessoas? Que torna a vida das pessoas mais fácil, mais simples, mais leve, melhor. André, você está me dizendo que a importância ela aparece à medida que eu amo os outros? Exatamente. Quando só existe dentro de você amor próprio, não existe amor a mais ninguém, só você. Você está indo contra a utilidade. Então, parece que fica faltando alguma coisa. Por isso que eu digo, o amor próprio ele é bom, só que ele tem um limite. Qual é o limite do amor próprio? Quando ele começa a virar egoísmo. Ou seja, quando eu começo a ser inútil para os outros e ser muito útil para mim mesmo. Sabe aquelas histórias de, o maior amor que você pode ter na vida é você mesmo? É besteira. É besteira que as pessoas compram porque é bonitinho. A vida é feita para você amar os outros. E esse é o grande ponto. Como é que você pode construir rotinas no seu dia a dia
para realmente fazer coisas desagradáveis, mas que sejam extremamente importantes para as outras pessoas. Seja no seu trabalho, seja na sua casa. Se você pudesse me dar 3 ações para você executar diariamente, coisas simples, sei lá, tirar a louça, dar bom dia para as pessoas e fazer caixinha de perguntas no Instagram. É um exemplo, né? Pô, quais são as 3 coisas que você poderia colocar como hábito no seu dia, executar todos os dias para facilitar a vida das pessoas ao seu redor, para ser útil, de verdade? Essa é a minha pergunta. Pensa nisso. Terceiro ponto, variedade. André, o que é variedade? Variedade é o seguinte, o nosso cérebro é movido pela novidade. Muitas vezes a presença de um parceiro, a presença de uma parceira, produz, né, uma quantidade de dopamina maior dentro da nossa cabeça. E produzindo essa quantidade de dopamina maior dentro da nossa cabeça, existem alguns resultados que aparecem. Quais são esses resultados? Pico de alegria. Né? A sensação de, pô, a vida é maravilhosa. Enfim, essas sensações boas. Elas aparecem por quê? Porque a gente está estimulando o nosso cérebro com novidade. E quando a gente estimula o nosso cérebro com novidade de pessoas, de lugares, né, de um relacionamento ali, onde você faz uma coisa, daí vai com a pessoa para um lugar, daí faz não sei o quê. E, enfim, você constrói uma sistemática muito diferente de tudo que você viveu. Você sente, principalmente no começo da relação, que a vida está diferente. Você se sente estimulado pela novidade. Quando você vive uma vida monótona demais, sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, da mesma maneira, né? Pô, não tem uma viagem, não tem uma refeição num restaurante diferente, é só trabalho das 8 às 5, daí volta para casa e assiste Netflix e faz, meu Deus. Então, a presença de alguém que, junto conosco, né, constrói rotinas fixas, mas também variadas, no sentido de, pô, tá a pessoa aqui, tá, a gente vai para tal lugar, depois a gente vai para tal lugar, e aí a gente vive uma vida diferente. Enfim, a pessoa estimula essa sensação dentro de você de novo, de desconhecido. Entendeu? Isso conecta. Então, quando a pessoa ela deixa de estar ali, a presença dela deixa de estar ali, e você cai, por exemplo, numa tristeza profunda, fica dentro de casa, reproduz a sua rotina sempre do mesmo jeito, sem um estímulo novo, sem ir para um restaurante, sem comer uma comida diferente, né, sem fazer uma viagem, tudo que você fazia com a pessoa, né, ou outras coisas também, você se sente frustrado, frustrada. A gente precisa de novidade. A gente precisa de expansão neural. A gente precisa de coisas novas como referências na nossa cabeça. A gente precisa de tudo isso. De tudo isso. E quando isso está projetado numa relação, ela não existe mais, fica um vazio. Então, pô, cabe um novo hobby aí? Vamos estimular o aprendizado de alguma coisa? Né? O que você acha? 2 vezes por semana fazer algo. Isso vai preencher essa sensação de novidade que muitas vezes um relacionamento te ofertava. Mas o relacionamento já tinha rotina, já fazia 10 anos, não importa, é outra pessoa. Você não tem exatamente como saber o que ela vai fazer, ou como ela vai querer tocar aquele dia, etc. O relacionamento sempre te coloca nesse eixo, né, de poder acontecer coisas diferentes todos os dias. Sem contar os planos que talvez vocês tinham e executavam e quebravam a rotina. Coisas que talvez sozinho você não faça. O que você pode colocar para preencher isso? Eu preciso de rotina, eu preciso de ação, eu preciso de execução. Diz para mim. O que você pode colocar aqui? Pô, eu posso estimular a minha novidade fazendo tal coisa. Como eu fiz? Cara, eu comecei a viajar uma vez a cada 2 meses. Eu comecei a estudar sobre o comportamento humano, estudar muito sobre o comportamento humano. Tudo era muito novo para mim, né? Eu comecei a conhecer novos restaurantes. Eu me permiti ir para lugares diferentes, eu me permiti viajar com os meus amigos. Então, novidades, variedades. E talvez de tudo mesmo, no sentido de novidade, o que mais fez diferença na minha vida foram os estudos. Foi abrir a minha cabeça para uma ideia nova. Né? Então, esse é o 4º ponto. Esse é o 3º ponto. E o 4º ponto é o crescimento. O que mensura crescimento? Conhecimento e dinheiro. Então, no meu contexto, estudar foi um elemento de novidade.
mas ele não deixou de ser um elemento de crescimento. E esse é o ponto que eu queria chegar com vocês. Porque às vezes uma coisa vai preencher duas necessidades. Então, como que você pode crescer na vida? Porque às vezes quando a gente está dentro de um relacionamento, a sensação interna que a gente tem é, nossa, do seu lado parece que a minha vida é melhor, eu estou crescendo aqui, eu não sou mais o mesmo, não sou mais a mesma. A pessoa sai, você volta a ser exatamente o que você era. Parece que aquela sensação de eu estou crescendo some. E cara, não é por aí. Não é por aí. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa preencher isso também. Se essa necessidade de crescimento ela vem com estudos, se essa necessidade de crescimento ela vem com o aprendizado de um novo idioma, vem talvez com um shape, né? Você levar mesmo a sério a academia, isso aí faz uma diferença, uma baita diferença. Então quando você começa a olhar e enxergar esses elementos e preencher essas necessidades que são emocionais através de ações práticas e palpáveis, sua vida muda. Sua vida muda demais. Então você realmente se sente no processo de crescimento. Então aqui podem vir os estudos, aqui pode vir a busca pela intensificação do trabalho. O que você busca intensificando o trabalho? Mais dinheiro e uma promoção, se você trabalha para alguém. Existem N possibilidades. Só que, presta atenção, são 4 necessidades. Cada uma precisa de 2 elementos, ou 3, como você quiser. E esses elementos eles precisam ser inseridos dentro da sua rotina. Então, o que você vai fazer segunda-feira para preencher a sua necessidade de segurança? E terça? E quarta? E a importância? E a variedade? E o crescimento? Presta atenção. 2 necessidades é bom que você alimente todos os dias. Todos os dias precisa ter alguma coisa com um horário específico para ser feito. As necessidades são de segurança e de crescimento. Variedade e importância você pode alimentar com uma frequência menor. O ideal no começo é você fazer o máximo de coisas que você puder o tempo todo para preencher essas necessidades. Mas nem sempre dá. Então, de todos, o menos relevante é a novidade. Uma vez por semana dá bom. Né? A questão da importância, poxa, se der para fazer todo dia, faz, será muito bom. Mas, não dá para me fazer alguma coisinha todo dia para ser importante e útil para alguém. 3 vezes na semana, então. O que você acha, então? Pode ser. E a segurança? Todos os dias. E o crescimento? Todos os dias. A constância da aplicação disso já vai mudar totalmente a sua maneira de interagir com a sua realidade. Vai mudar. Você vai se sentir uma pessoa diferente. E quanto mais você praticar, mais você vai ficando forte. Mais você vai ficando forte, mais você vai ficando forte. Só que mesmo fazendo tudo isso, pode ser que você não consiga superar completamente. Vai ser ótimo, você não tem como deixar de fazer. Mas sabe o que às vezes faz com que a gente não consiga superar absolutamente um término, uma pessoa? É a falta de aprendizado sobre como não repetir os mesmos erros que nós, de certa forma, né, cometemos dentro da relação. Então parece que até a gente não aprender exatamente sobre o que fez a gente errar e como corrigir isso, a gente não consegue superar. A gente fica meio travadão mesmo. Eu posso ter ótimas rotinas, ótimos hábitos, eu posso olhar para a vida de uma forma muito diferente, mas parece que ainda assim falta alguma coisa. Falta o quê? O aprendizado. Preciso aprender sobre relacionamento. Preciso entender por que aquilo deu errado. Senão, o que acontece? Além de não conseguir superar absolutamente, pode ser que eu me apaixone por outra pessoa e fique lembrando do meu ex. E aí eu não consigo nem fazer aquela relação voltar e nem a nova dar certo. Tá entendendo? Porque eu tô travado. E pior ainda, às vezes é você se apaixonar, talvez se entregar por um tempinho àquela pessoa e cometer os mesmos erros que você cometeu na relação passada. André, mas é que na relação passada eu fui traída, o erro não foi meu. Então, realmente, o erro da traição não foi seu, mas a questão é por que você escolheu essa pessoa? Ah, porque eu amava ela, mas o que é o amor? Ah, não sei então. Ou, o amor é tal coisa. Então você vai percebendo que na verdade você nem sabe o que é o amor, porque aquele conceito que você deu não é aquilo. Então onde que ele foi validado? Então se você não se desenvolve como pessoa, se você não resolve corrige os seus comportamentos, resolve as suas dores, muda a sua perspectiva,
Enquanto você não se desenvolve, enquanto você não se cura, enquanto você não olha, você vai ficar empacado, você vai ficar empacado. Vai faltar uma parte. E sabe qual é o problema quando falta uma parte? O problema é que seu futuro, sob certo aspecto, ele fica um pouquinho prejudicado. Um pouquinho não, às vezes muito prejudicado. Pela sua falta de aprendizado. Sabe aquela história? Às vezes ela faz sentido. Pô, a vida fica repetindo a mesma lição até a gente aprender. Tipo colégio, como que você vai pra quinta série? Quando você aprende o que você precisa aprender na quarta. Como que você vai viver um grande relacionamento? Quando você aprende sobre os erros, e sobre as dores, e sobre os padrões de comportamento que fizeram com que a sua relação antiga não desse certo. As pessoas estudam para ter um trabalho. Às vezes 5 anos na faculdade. Elas estudam para aprender um idioma, às vezes anos, até dominar. Só que se tratando de relacionamento amoroso, que é uma das áreas mais importantes da vida das pessoas, que elas mesmas consideram, elas não são capazes de sentar na cadeira e estudar de verdade sobre o tema. O que você quer construir um futuro diferente se você não dedica tempo a isso? E esse é o ponto. Só que para isso eu tenho uma solução. Uma solução que vai resolver a sua vida. Que vai fazer com que você estude com os melhores professores. O tema mais top que, na minha opinião, eu considero que é relacionamentos amorosos. Eu quero que você aprenda de verdade sobre relacionamentos. Eu quero que você aprenda de verdade como conquistar alguém, como reconquistar, como superar absolutamente, como curar traumas do passado, como lidar com traições, como cicatrizar feridas de traições, como lidar com abandonos. Eu quero que você aprenda como muitas vezes as coisas que aconteceram lá atrás na sua infância prejudicam o seu presente. Eu quero que você aprenda tudo isso. E é por isso que eu vou te mostrar o Deixe de Ser. Que é literalmente uma escola sobre relacionamentos. Onde você vai aprender tudo o que você precisa saber para construir um futuro melhor no amor. Então, se liga nessa tela aqui que eu vou projetar para você. Olha só, dentro da nossa escola sobre relacionamentos, você vai aprender sobre amor próprio. Você vai aprender sobre o sentido da vida, vai perceber como amar alguém é importante para isso. Você vai superar traumas do seu passado. Eu quero te ensinar sobre dependência emocional e vício emocional. Esses temas são decisivos mesmo para que você possa construir um bom futuro no amor. Quero te ensinar sobre ciúme, quero te ensinar sobre traição, quero te ensinar sobre relacionamento abusivo, como se tornar uma mulher interessante com uma professora especial, né? Que vai te ensinar sobre isso. Como identificar um bom parceiro. Quero te ensinar sobre conquista, pré-conquista, reconquista. Quero te ensinar sobre dinheiro e sobre carreira digital. Por quê? Porque eu também vejo que ganhar mais grana é importante para que você consiga se sentir bem dentro de uma relação. É muito difícil você viver um bom relacionamento, é difícil mesmo, quando toda hora sua cabeça está pensando em problemas financeiros. Né? Então, vou te ensinar sobre o amor, vou te ensinar a lidar com seu parceiro, vou te ensinar sobre superar a antiga relação, sobre sexualidade. Enfim, tem um monte de tema para que vocês possam olhar para isso de uma maneira diferente. Além disso, existem mais de 150 lives, que são pequenas lives e transmissões ao vivo que eu fiz no Instagram ao longo de um ano inteiro falando sobre relacionamento. É um produto que vale muito a pena. E eu quero muito, de verdade, que você se dê essa chance. Além de tudo isso, o Deixe de Ser é um grande processo terapêutico que te oferece algo que nenhum outro produto te oferece. Um acompanhamento individualizado. Então, no momento em que você entra dentro da escola, você em menos de 24 horas recebe uma mensagem de um suporte. Né? A gente chama esse suporte de navegador. Esse navegador é um membro da minha equipe que vai caminhar ao seu lado durante todo o seu trajeto na escola, te ajudando a resolver os seus problemas, a estabelecer novas metas, a construir um futuro melhor, esclarecendo as suas dúvidas com relação ao conteúdo. Essa pessoa é uma pessoa com quem você vai poder contar durante toda a sua estadia. Então, o que eu te sugiro? Vem com a gente, se dê essa chance de aprender. O valor é super bom, vale muito a pena e você não vai encontrar nada nem parecido com isso dentro do mercado. Então aqui embaixo tem mais informações sobre o Deixe de Ser. Faça isso por você, supere de uma vez por todas o seu antigo relacionamento e alcance um resultado muito melhor no que diz respeito
a sua vida amorosa. Te vejo lá dentro, viu? Tchau.